Amém. Se é para Jesus, pode ser melhor essas palmas aí, não pode não, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Queria que você... Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse privilégio de poder compartilhar a palavra dele com os irmãos, servir a igreja. E eu... Obrigado. Ser grato a Deus por mais esse privilégio, né, irmãos? É um grande privilégio poder servir a Deus. Estar na casa de Deus e poder ser útil na sua obra. Isso é algo maravilhoso. E nessa noite nós ouvimos aqui muitas vezes, repetidas vezes, né, sobre cura, milagre, de Deus de promessas, né? A gente ouviu tantas coisas aqui nessa noite que só confirmam aquilo que o Senhor já tinha proposto no meu coração para que fosse compartilhado com a sua igreja nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, o verso de número 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, verso 35 ao 43. Glória a Deus. Eu tenho plena confiança, eu tenho plena convicção nessa noite, de que Deus ele tem algo a te entregar nesse lugar. Você não veio a essa casa de oração, irmãos, em vão. Esse culto da unção não é por acaso. Deus ele tem um propósito nessa noite. E eu espero em Deus que você esteja sensível aí à voz de Deus nessa noite, que você possa entender e compreender aquilo que o Senhor deseja falar contigo, porque Ele já falou comigo e vai continuar falando no momento da exposição aqui da palavra. Ele já falou desde o princípio desse culto, irmãos. Quem está ligado, está pegando, está entendendo o que Deus está querendo falar nessa noite, e Ele vai continuar falando. E uma coisa que eu mais me empolgo é quando eu tenho essa oportunidade de falar sobre quem? Sobre Jesus. Coisa mais empolgante é nós pararmos um pouco do nosso tempo corrido, agitado, para a gente poder falar da pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da vida de um crente. Jesus ele é a companhia, melhor companhia que um cristão, que um ser humano pode ter na sua vida, a melhor companhia é a companhia de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre esta pessoa de Jesus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com o teu milagre. Porque Jesus, ontem quando a missionária Benedita me ligou, era mais ou menos 11 da manhã, e perguntando se eu poderia estar aqui hoje com os irmãos, que a pessoa que está hoje aqui está doente, não ia poder estar aqui hoje, na agenda de hoje. E minha esposa ficou doente, nós viajamos, retornamos agora na terça, chegamos terça de noite. Pode sentar, irmãos, nós já vamos ler a palavra. E aí nós chegamos de viagem, minha menininha de 4 anos, ela pegou uma virose. Aí passou para minha esposa, da minha esposa passou para mim. E aí ontem eu estava fazendo almoço para minha mulher, que ela estava lá doente. E quando eu termino de fazer o almoço, lavei as louças ali e tal, e que eu me sento à mesa, almoço, começa um mal-estar muito forte sobre mim. E ali eu comecei a ter os sintomas que eles estavam da virose. E eu já tinha falado que há poucos minutos atrás que eu ia receber o convite, que eu estaria aqui pronto para servir a igreja e os irmãos. E naquela hora eu na minha mente, e a situação ficando mais difícil, e o Senhor me deu a palavra, eu estava quieto, pedindo a Deus uma mensagem que fosse para o dia de hoje, e aí o Senhor, com a voz simples e suave dentro de mim, falando assim: o que queres que eu te faça? E aí naquela hora eu falei assim: Senhor, eu quero ficar são disso. Eu quero que esse mal que está sobre mim e minha família saia de nós. E aí eu fui buscar Deus, eu abri o texto da palavra de Deus que fala justamente sobre isso, o que queres que eu te faça, né? A cura do cego de Jericó. E aí o Senhor falou para mim: você vai falar sobre isso com a igreja. E aí eu falei: tudo bem.
chegou hoje, 10 horas da manhã, eu ainda estava com alguns sintomas ainda. E eu falei, Jesus, como é que eu vou assumir o púlpito hoje? Como é que eu vou assumir o púlpito hoje para falar de um texto que o Senhor colocou no coração sobre a cura desse homem? Sobre esse milagre que esse homem passou, se eu ainda estou me sentindo enfermo? Né? Qual autoridade que eu vou estar no púlpito hoje para falar sobre esse assunto se eu ainda estou enfermo? Meus irmãos, 10h30, 11 horas da manhã, eu já não estava sentindo absolutamente mais nada. E eu falei, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra aqui, irmãos, ela é suficiente para nós. Nós não precisamos de outra coisa a não ser a palavra de Deus. Ela é suficiente para mim, ela é suficiente para você, ela é suficiente para todos nós, essa palavra. E se você crê nesta palavra, meu irmão, você vai viver uma vida de sobrenatural. E eu quero compartilhar com você o texto, eu vou fazer a leitura. Então eu quero que nessa noite dar a honra, a glória ao nosso Deus. Somente Ele é digno de receber honra. Somente Ele é digno de receber glória. Somente Ele é digno de receber o culto que a igreja está trazendo para Ele aqui nessa noite. Ele é digno de receber o culto e Ele está recebendo o nosso culto. E eu tenho certeza absoluta que essa noite é noite de cura, irmão. Eu tenho certeza que essa noite é noite de cura. Você que está aqui presente, se você está enfermo, ou se você está aqui representando alguém que está enfermo, que está acamado, está hospitalizado, ou até já está desenganado pelos médicos, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser um canal de bênção para quem você veio representar aqui. E para você que está em casa, se você crê também, você vai receber o seu milagre aí na sua casa. As pessoas que você está representando aí na sua casa vai receber o milagre, porque nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Então eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem aí e mantenham a sua Bíblia aberta. Lucas 18, 35 a 43 diz assim, a epígrafe do texto diz, o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou nesta hora, pelo privilégio e a oportunidade concedida a mim de poder mais uma vez, Senhor, ministrar a palavra na casa do Senhor. E aqui estando como um porta-voz do Senhor diante da tua igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Meu Pai, eu quero aqui dar louvores a Ti, porque eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor nos ouve e também nos atende. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, acabamos de fazer a leitura do texto da palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível e que é suficiente para nós. Acabamos de ler essa palavra e nós temos a certeza e nós temos também a convicção que essa palavra, ela tem autoridade, ela é poderosa. E diante da autoridade concedida a mim, à Tua igreja, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para dizer que o Senhor é bom, para dizer, Senhor, que sem o Senhor nada nós podemos fazer, e que tudo aquilo que fazemos seja para a glória e para a honra do nome daquele que vive e reina para sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu quero pedir ao Senhor nesta hora, que venha neutralizar as ações do inimigo da nossa alma. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tenta trazer a distração nessa noite, tudo aquilo que venha tentar nos distrair, Senhor, fazer com que venhamos perder o foco da Tua palavra nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha neutralizar os maus pensamentos, que o Senhor venha neutralizar os sentimentos ruins dentro de nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu quero pedir ao Senhor que dissipe deste lugar os principados, as potestades que ocupam as regiões celestiais. Eu quero pedir ao Senhor que os céus estejam abertos sobre esta casa de oração, e que haja um mover do Teu Espírito
Espírito Santo de Deus promovendo em nós a edificação necessária para que haja o crescimento na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos, crendo na pessoa de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, Jesus, por onde ele andava, eu sempre falo isso aqui, sempre tinha uma multidão que acompanhava Jesus, que andava, né? Por onde Jesus ia, uma multidão ia acompanhando Jesus. Muitas pessoas acompanhavam Jesus só apenas para ver o que ia acontecer. Muitas pessoas queriam estar próximo de Jesus, não para receber algo de Jesus, não para aprender com Jesus, mas sim para ver o que Jesus ia fazer, só como telespectadores. Só pessoas que estavam querendo ver isso, era a maioria das pessoas que queriam só acompanhar e ver o que Jesus ia fazer mais uma vez. Tinha um pouco de pessoas que queriam receber algo de Jesus, porque por onde Jesus passava, o milagre acontecia, né? Pessoas que estavam já de luto, às vezes ele chegava e o morto voltava a viver, cego voltava a ver. Jesus operava milagres, Jesus ia ensinando as pessoas aquilo que a religiosidade da época não permitia elas aprenderem. Por quê? Porque Jesus tinha atitude, Jesus era na ação, era na prática, Jesus ia fazendo e as coisas iam surgindo e acontecendo. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Era um período da Páscoa que estava se aproximando. Estava se aproximando o período que Jesus ia ser crucificado, ele ia ser preso, ele ia ser condenado, ele ia ser crucificado, estava próximo disso. E Jericó estava pelo caminho, Jesus tinha que passar por Jericó para chegar até Jerusalém, para participar da Páscoa. Então, durante esse percurso de Jesus, estava à beira do caminho um cego, que já estava ali, quem sabe, sem perspectiva alguma de voltar a ver novamente. O texto, alguma tradução vai dizer que ele, quando Jesus questiona ele, pergunta a ele o que ele queria, e ele disse: eu quero tornar a ver. Então, se ele quer tornar a ver, porque ele já enxergou alguma vez, e ele queria voltar a ver novamente. Então o texto vai dizer que ele estava à beira do caminho, sem perspectiva alguma, e como Jericó era um lugar de trânsito muito grande, de pessoas que passavam por ali, e ainda mais nesse período de Páscoa, muitas pessoas estavam caminhando, indo para Jerusalém. Ele começa a ouvir a agitação de muitas pessoas passar, e ele pergunta: o que é que está acontecendo? E aí logo falaram para ele, a multidão disse para ele: não, é o Jesus, o Nazareno que está passando. E eu acredito que aquele cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus antes, porque o texto vai narrar para nós e vai nos dizer que quando Jesus ele está chegando, aquele cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. Então ele já ouvia, ele já sabia da fama de Jesus, que Jesus curava enfermos. Já tinha chegado até o conhecimento daquele cego que Jesus fazia milagres. E aí a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando uma pessoa ela ouve falar de Jesus, é impossível não gerar fé no coração daquela pessoa. É impossível aquela pessoa que é descrente, ela não ter crença na pessoa de Jesus. Porque Jesus ele realiza milagres, Jesus ele opera milagres. Nosso Jesus ele é um milagre, irmãos. O texto vai dizer para nós que aquele homem estava no caminho, à beira do caminho, mendigando. Estava em uma situação de rua, né? Abandonado na beira do caminho, porque as pessoas que estavam nessa condição de cego naquele tempo, eram pessoas que eram desprezadas, era como se tivesse uma maldição na família, e aquela pessoa era desprezada, então aquele homem estava ali desprezado, a família não queria mais saber dele, e ele estava ali largado no meio do caminho, estava abandonado. Muitas das vezes somos nós dessa mesma forma. Nós estamos no nosso dia a dia, e aí quem sabe as pessoas nos deixaram de lado, quem sabe os nossos familiares nos abandonou, os nossos amigos nos abandonaram, e quem sabe até alguns irmãos da igreja deixaram a gente de lado. E aí às vezes você está se sentindo sozinho, está se sentindo solitário, quem sabe você está se sentindo frustrado com alguma situação que aconteceu na sua vida, e aí você está no caminho. Você está no caminho pensando em muitas vezes em retroceder. Você, quem sabe, você está no caminho pensando até em parar de caminhar, porque está fadigante, está difícil a caminhada não está fácil. Você está se vendo sozinho no meio dessa caminhada, dessa jornada. Mas eu quero dizer uma coisa: continue confiando, continue caminhando, não pare de caminhar. O nosso Jesus, ele quer que eu e você se motive na pessoa dele. Nós não podemos nos motivar, irmãos, nas circunstâncias desta vida. O cego, ele estava ali, cego, em situação de mendigância, em situação de rua.
mas ele ouviu falar de Jesus, e quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele decide clamar. O profeta chorão, Jeremias, capítulo 33, verso 3, ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha só aí, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto vai dizer que a multidão, vendo aquele cego clamar o nome de Jesus, eles começam a dizer para ele: olha, para de chamar o nome de Jesus. Opa, para de chamar o nome de Jesus, deixa ele passar, deixa o mestre passar em paz. A multidão mandando ele calar a boca, a multidão tentando oprimir ele para ele parar de clamar. E assim não é diferente nos dias atuais, irmãos. Você está na sua luta diária, você está na sua peleja diária, e talvez a multidão quer dizer para você: ó, não compensa você fazer a campanha de oração de 2024 proposta pelo pastor de vocês. Não compensa. Quanto tempo que tu está nessa peleja que você não consegue vencer ela? Talvez você está lutando para vencer uma batalha na sua vida há anos, e você ainda não conseguiu vencer ela. Eu quero te dizer: continue perseverando, clamando aquele que vê todas as coisas, aquele que está conosco em todas as batalhas. Ele não nos deixa sozinho. Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele garantiu a companhia para nós, irmãos. Ele falou isso: eu estou com vocês todos os dias. O cego começou a clamar mais alto. Olha a perseverança. As pessoas tentaram desanimar ele, as circunstâncias tentaram dizer para ele que não valia a pena ele clamar, porque tem uma multidão muito grande aqui. Quem sabe alguém chegou para ele e falou assim: ele não vai te ouvir, né? Tem muitas pessoas aqui, e os passos, as pessoas estão falando, muita gente falando com ele, ele não vai te ouvir, você não perde tempo fazendo isso não, rapaz. Mas o texto vai dizer que ele insiste, e que ele começa a falar mais alto ainda, irmãos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha só, irmãos, aquele cego decidiu no coração dele não desperdiçar aquela oportunidade que estava passando adiante dele, irmãos. Na vida surgem grandes oportunidades para nós, e nós vivemos uma vida de relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus. E aí nós não podemos perder essa oportunidade de se relacionar com Ele de forma profunda, de forma íntima, de estar próximo de Jesus. Por quê, irmãos? Porque todos aqueles que estão próximo dEle vivem da provisão dEle, irmãos. O nosso Deus é um Deus provedor. Se você está enfermo, eu quero dizer que Ele vai prover saúde na tua vida. Se você está passando por dificuldade financeira, eu quero dizer que Ele vai prover finanças para você, para a sua casa. Fique tranquilo, fique em paz, pacifica o teu coração na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Ele não desampara os seus. Ele não desampara os seus. Isso eu falo para você com certeza e convicção. Eu acabei de dizer para você que eu estava enfermo, minha família estava enferma, e o Senhor operou o milagre para me dar a autoridade de eu estar aqui nessa noite, nesse altar, para falar isso aqui para você. Deus, Ele é maravilhoso, meus amados irmãos. E aí o texto vai dizer que ele começa a clamar mais alto. Ele não quer perder essa oportunidade. Ele não quer perder essa oportunidade porque Jesus está passando. Davi Sassi, em uma de suas ministrações, ele diz: olha, eu não posso permitir que o Senhor passe sem que eu o perceba. Nós não podemos perder esse contato com o nosso Deus, irmãos, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Nós estamos vivendo uma época da depressão, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão deprimidas num quarto escuro e não querem se relacionar com ninguém mais. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor, Ele quer que nós nos relacionemos com o próximo, porque ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, que os irmãos interajam entre si, que os irmãos intercedam um pelos outros, que os irmãos perseverem na oração. É vontade de Deus que nós estejamos juntos, guerreando um pelos outros, intercedendo pelo país, intercedendo pelas nações, intercedendo pelo mundo. Nós precisamos estar reunidos, irmãos, na casa de Deus. O Senhor tem vitória para mim, o Senhor tem vitória para você, o Senhor tem vitória para nós. E aí aquele homem insistiu. A palavra de Deus, ela vai nos garantir, ela nos afirma que aquele que perseverar até o fim, irmão, será salvo. Perseverar fala de esforço, fala de comprometimento, é perseverança. Continue perseverando na oração. Deus vai vir com a tua resposta no tempo certo. Se pacifique, porque nós estamos num mundo que as pessoas querem a resposta de imediato. Orou agora, já quer a resposta. Calma, meu irmão.
Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em nós. Espere e aguarde o tempo do Senhor, assim como o salmista disse, valeu a pena, né? Esperei com paciência no Senhor, espere com paciência, aguarde no Senhor, irmãos, para você não errar, para você não se desesperar e se sobrecarregar de ansiedade, que o Senhor não quer que você se sobrecarregue de ansiedades. 1 de Pedro, capítulo 5, versos de número 7, ele vai dizer o seguinte: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Deus que tem cuidado de vós, você tem que ter essa certeza, que quando o mar revolto da vida estiver diante de você, você tem que falar para ele o seguinte: olha, eu sei quem cuida de mim, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, assim como o salmista disse, que ainda que eu andasse por um vale de sombra e morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, irmãos. Essa certeza que nós precisamos ter nesses últimos dias da igreja de Jesus na face dessa terra. O Senhor está perguntando para nós nessa noite: o que queres que eu te faça, igreja? O que queres que eu te faça? Porque você já é templo do Espírito, você já tem a presença de Deus em você, você não tem que buscar mais nada, ela já está dentro de você, e o que você quer que Ele te faça? Nós precisamos ter essa certeza de quem é esse Deus que nós servimos, irmão. Quando nós temos certeza do Deus que nós servimos, não vai ser uma cegueira que vai nos impedir de adorar, que vai nos impedir de servir a Deus e ao próximo, não, irmãos. Não vai ser um mar revolto, não vai ser as muralhas de Jericó que pareciam intransponíveis, que vão nos fazer com que você perca a nossa fé na pessoa de Jesus, não. Nós temos que ter a certeza do tamanho do nosso Deus, porque quando as adversidades, as aflições, elas vão acontecer, porque Jesus, ele deixou isso claro para nós. Jesus, lá no Evangelho de João, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas ele vai continuar dizendo: olha, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que Deus tremendo, irmão. Olha que Deus maravilhoso, Ele venceu o mundo. E por que você está temendo a dificuldade? Por que você está temendo, irmãos, as notícias que estão surgindo do mundo aí? Estão a cada dia pior. Não se preocupe, porque você está guardado, você está protegido, você tem segurança na pessoa de Jesus. Fique tranquilo, pacifique o teu coração, se alegre na pessoa de Jesus. Ele não quer que você ande triste, cabisbaixo de maneira nenhuma. O crente, o salvo, na pessoa de Jesus tem que andar de cabeça erguida, glorificando a Deus, olhando para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, irmão. Fique em paz. E aí Jesus, quando aquele cego, ele aumenta o tom do clamor, na perseverança, na insistência em clamar pela pessoa de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Deus, Ele não resiste um clamor sincero, irmãos, não. Não é à toa que nós estávamos aqui no ano de 2023 com o tema adoração. E o texto base era aquele que Jesus, ele disse, né? Que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai está procurando as pessoas verdadeiras, não as preparadas, mas as verdadeiras, a que dizem para Ele a verdade, ainda sabendo que Ele já te conhece de dentro para fora, mas você dizer a verdade para Ele. E aí Jesus, ele percebe a verdade desse clamor. Jesus percebe a sinceridade desse clamor, irmãos, e a perseverança desse clamor. Jesus conhece a dor desse clamor. Jesus já estava percebendo que aquele clamor tinha muitas coisas por trás daquele clamor. Tinha trauma, tinha dor, tinha decepção, tinha solidão, tinha muita coisa por trás daquele clamor. E às vezes você está assim clamando, com muitos traumas por trás do teu clamor, e muitas das vezes você está achando que Jesus não está te percebendo nessa guerra, que Jesus não está te vendo no meio desta batalha. Mas eu quero te dizer, é mentira do teu inimigo, é mentira de Satanás querendo dizer que Jesus não te contempla, que Jesus não está vendo o teu sofrimento. É mentira dele. Não dê ouvido para o inimigo da tua alma, não dê ouvido para essas vozes negativas, não, porque eu quero dizer uma coisa, que a tua mãe, ela pode se esquecer de você, teus amigos podem te esquecer de você, todo mundo pode te esquecer de você, mas Jesus, ele não se esquece de você, ele não desiste de você. Tem essa convicção, tem essa certeza dentro do teu coração, que se você clamar ele vai parar, ele vai te
te atender. Nessa situação estava um homem cego, em situação de mendigância na rua, desprezado pela sociedade, família e todo mundo, cheio de frustração. Mas Jesus decidiu parar para ouvir aquele homem. No meio da multidão, será que não tinha mais pessoas para conversar com Jesus? Será que não tinha pessoas com mais necessidade ali diante de Jesus? E Jesus parou logo para um mendigo, não é, irmãos? Hoje a sociedade despreza essas pessoas que estão em situação de rua. Mas Jesus parou para ouvir um mendigo, estava com a multidão acompanhando ele, mas ele decidiu parar para ouvir um mendigo. Jesus, ele parou para ouvir aquele mendigo. Jesus disse, quando Jesus foi chegando e chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus, ele é simples, irmão. E muitas das vezes nós estamos à procura de um evangelho que ele precisa fazer muita coisa para ele operar um milagre, para ele curar um enfermo. Não, irmão. Jesus não precisa de barulho, Jesus não precisa de fazer de nada para fazer milagre, irmão. De coisas extraordinárias, não. Jesus era simples. Jesus estava na sua caminhada. É por isso que eu sempre recomendo as pessoas leiam os evangelhos. Observe a trajetória de Jesus, irmãos, porque ele é o maior exemplo para a nossa vida. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, irmãos, e o espelho que nós temos que olhar todos os dias, olhar para Jesus. Ele é o exemplo que nós devemos seguir, assim como Paulo disse: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a pessoa de Jesus, irmãos. Como é que Jesus se comportava? Como é que Jesus realizava a obra? É isso que nós temos que olhar e se espelhar e procurar praticar, irmãos. Porque Jesus, nele não há falha, nele não há erros. Jesus não erra, Jesus não falha, irmãos. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é poderoso. Isso tem que estar dentro do nosso coração. E aí o cego diz: Senhor, eu quero ver novamente. Eu quero ver novamente, Senhor. E aí Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer: olha, pode abrir o seu olho aí agora. Veja, porque a tua fé te salvou. Veja, porque a tua fé te salvou. Você não perdeu a esperança quando eu passei. Você não perdeu a esperança quando a multidão disse para você não clamar, porque eu não poderia te ouvir, porque eu não ia te atender, porque eu não poderia talvez atender um cego. Talvez a multidão chegava para ele e falou assim: olha, tu acha que ele vai atender um mendigo, um pedinte? Ele não vai te atender não, rapaz, se toca. A multidão é assim, as pessoas são assim, não é, irmãos? Quer nos distanciar de Jesus, né? As pessoas querem nos silenciar. Não, irmãos, você está numa casa de oração, você está num lugar de culto. Aqui você tem liberdade para ter o seu glória a Deus voluntário. Você glorifica de tom baixo, no seu íntimo, ou de voz alta. É voluntário, irmãos. Isso aí é da tua forma, do teu jeito. Não é nada mecanizado, dá um glória a Deus, abraça, beija, não sei o que, fala isso, fala. Não, irmão, é voluntário. Tem que ser espontâneo, tem que ser natural. O teu culto, ele tem que ser natural. É o culto que Paulo diz, é o culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo, diante de quem que você está, para que você está realizando aquilo. É o culto racional, o culto inteligente. E aí Jesus, ele disse: olha, a tua fé te salvou, rapaz. E aí o texto vai dizer que aquele homem começou a enxergar e começou a glorificar a Deus. Ele começou a glorificar a Deus e ele não ficou mais à beira do caminho, ele entrou no caminho. E João vai dizer que Jesus, ele mesmo dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha só que coisa tremenda, aquele homem que não estava no caminho, aquele homem que não conhecia Jesus, que não se relacionava com Jesus, a partir do momento que ele começa a crer na pessoa de Jesus, ele faz parte da família, ele entra, não só foi curado da sua doença, da sua cegueira, mas aquele homem recebeu a cura para a sua alma, aquele homem recebeu a salvação através da pessoa de Jesus. E o que nós precisamos para vencermos nos dias atuais é andar com Jesus todos os dias, irmãos. Nós precisamos estar andando com Jesus todos os dias, porque quando nós andamos com Jesus, nós vivemos uma vida de milagre, nós vivemos uma vida de provisão, e é isso que o Senhor quer. Ele quer se revelar para mim, para você todos os dias. Ele não quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele superficial, não, mas Ele quer que eu e você vamos desfrutar de milagres, como esse homem agora acabou de receber o milagre. Eu quero pedir que você fique de pé nessa hora.